Você falou que tava vendo o jogo. Eu, infelizmente, não tô vendo esse Vasco. O Vasco Meco Bahia, eu não acho, não. É que eu acho que o São Januário. Tava 1x0 Bahia, tava 1x0 Bahia e foi expulso um jogador, gente. 1x0 Bahia. Vamos fugir do contexto. Tem que ser soberano. Pro Flamengo ser soberano, tem que ridicularizar os outros. Então, assim, os feitos dos outros são menos comemorados, são menos vibrados, menos enaltecidos. E quando você questiona isso... Você viu isso, jogador? O Vasco poderia ter goleado o Bahia, nesse exemplo mais recente, mas os comentaristas da mídia estão achando que isso é exagero. E o que mais? O jornalista André Rizek acaba de expor os bastidores da mídia esportiva. E você precisa ouvir o que ele tem a dizer. Fica comigo até o final, porque vou te revelar como a mídia manipula a imagem do Vasco. Nós já sabemos, que o Gigante da Colina, um dos maiores clubes do Brasil, é constantemente alvo de críticas e distorções pela mídia. Mas o que será que realmente está acontecendo nos bastidores? Porque sempre que o time se destaca, parece que há uma tentativa de diminuir o seu brilho. Imagina, o Vasco sendo ignorado depois de uma grande goleada. Por que será que quando é o Flamengo, Palmeiras, todo mundo faz festa? Mas se é o Vasco, a manchete não fica tão impressionante. Vamos ver como a mídia tenta manipular essa história. Já eu vou mostrar para vocês o áudio vazado do jornalista André Rizek, que é impressionante, porque não é de hoje que a mídia tenta diminuir o Vasco. Quando o time tem um bom desempenho, ao invés de serem reconhecidos, os jogadores e os feitos são diminuídos. E o foco vai para críticas vazias. De bola jogada, o Vasco joga melhor que o Bahia. Mas eu acho que... Aí você tá falando de 2 semanas. Não, eu acho que não. 2 semanas não. É o segundo turno inteiro de algo. Não, mas peraí, o crescimento... Não. O segundo inteiro... Não, você confia mais em quem? No elenco do Bahia ou no Vasco? Vamos lá. Pós-Copa, mais em quem joga mais? Eu confio mais no Bahia. Pós-Copa, quem joga mais? Por exemplo, hoje eu confio que o Bahia vai pontuar mais que o Vasco até o final do campeonato. Porque o Bahia tem um elenco melhor de Não, é melhor time. Mas, você falou melhor que o Vasco melhor que o Bahia, eu não acho, não. É que eu acho que momento. Acho não. Mas o Pedro, o recorte de... Você acho melhor que o Bahia. Gente, teve um jogo... O Vasco poderia ter metido 5 no Bahia. Em São Januário. Tava 1x0 Bahia, tava 1x0 Bahia e foi expulso um jogador, gente. 1x0 Bahia. Ô, Djalma, 1x0 Bahia que o Vasco entrega o gol. Mas com a menos, o Bahia. Entrega o gol, mas poderia ter sido 3, porque a arbitragem ainda prejudicou o Vasco. 1x0, se não vai expulso, é outro jogo. Mas aí se não joga futebol. Mas ganhou com 1 a mais. Não, poderia ter outro sido jogo. 3, Djalma, o Coutinho tomou uma entrada e o Pubita tomou uma entrada, poderia ter sido menos 3. E o Vasco produziu pra ganhar 5, pra meter 5 no Bahia. Você falou que tava vendo o jogo. Eu, infelizmente, não tô vendo esse Vasco. Porra, maravilhoso não. Se o jogador tá gostando do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos, se inscreva no canal para ajudar o amigo aqui. Continuar no vídeo. Aqui vemos uma tentativa de contextualizar tudo para poder diminuir a grandeza da atuação do Vasco. Não importa o que o time fez, sempre tem uma explicação para justificar que não foi tão bom assim. E o mais intrigante é que a imprensa não faz do mesmo jeito com outros clubes, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, porque quando eles ganham, a festa é enorme. E quando, por exemplo, o Palmeiras ou outros times conquistam, a cobertura muda, sempre dando mais valor. Mas e o Vasco? Por que será que sempre que o time vai bem, há essa sensação de que o sucesso não pode ser celebrado como deveria? Agora prepare-se, porque tem o áudio que vai mudar tudo o que você pensa sobre a cobertura da mídia. O jornalista André Rizek revela sem rodeios como a mídia realmente trabalha nos bastidores. Esse áudio vai abrir seus olhos sobre como a mídia lida com os clubes, especialmente com o Flamengo. E o que isso tem a ver com o Vasco? Prepare-se para a verdade que você nunca ouviu antes. Tem que ser soberano. Para o Flamengo ser soberano, tem que ridicularizar os outros. Então, assim, os feitos dos outros são menos comemorados, são menos vibrados, menos enaltecidos. E quando você questiona isso, mas é isso mesmo. Por quê? Porque é Flamengo. Quando você está no dia a dia, você não percebe isso. E eu tinha o Renato Maurício Prado na minha bancada, que era um cara influente no Globo, que dizia que era isso mesmo. E o Toninho fez uma capa que eu detonei com ele no programa, que era Botafogo vence um estadual esvaziado. E aí eu mostrei, foi a manchete do Globo quando o Botafogo foi campeão. E eu mostrei, quando é que tinha sido em outros anos do Flamengo, assim, Flamengo leva a Guanabara, Taça Rio é do Mengão. Uma diferença muito clara. Teve um dia que o Vasco goleou o Aurora, lembra, pela Sul-Americana? Maior goleada da história internacional do Vasco.
E a manchete do Globo, numa quinta-feira, era Ronaldinho contra o Grêmio, jogando no domingo. Então não faz sentido, e a goleada do Vasco era desse tamanhozinho assim. Para o Flamengo ser o que é desse tamanho, essa potência absurda, você tem que espizinhar os outros, diminuir os outros. E assim, essa manchete é muito... Eu duvido que um gol do Flamengo, a manchete fosse gol casual do Flamengo da vitória. Não. Mengão, a mística do Mengão, não sei o que lá. Então eu acho que tem uma cultura, eu acho que os clubes começaram a se posicionar. Ouviu isso? A mídia, muitas das vezes, tenta desacreditar o Vasco e outros times para escolher um time e ser tratado como se fosse a única potência do Rio de Janeiro. É assim que as narrativas são construídas nos bastidores. Tudo isso para minimizar os outros e manter o protagonismo de um só clube, que esteja em alta no momento. O Vasco, muitas das vezes, conquista grandes feitos, mas a mídia, ao invés de reconhecer essas vitórias, tenta minimizar tudo. Quem lembra da histórica goleada sobre o Aurora? Uma das maiores goleadas internacionais da história do clube. Mas quem se lembra disso? Quase ninguém. E o que a gente está acostumado a ver sempre, né? Enquanto isso, manchetes de outros clubes estão sempre na capa, né? Mas enquanto o Vasco vence, mas, ou seja, sempre o mas, nunca o reconhecimento. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro e seu valor vai muito além das manchetes. Sim, a gente vê hoje aí jovens de 27, 28 anos falando, já vi meu time campeão da Libertadores, meu time campeão disso. Só que eu vou voltar um pouquinho atrás. Vocês viram realmente, o Fluminense foi campeão em 2023 e, se eu não me engano, o clube tem 125 anos, né? De criação. Por aí, né? Eles demoraram 123 anos pra conquistar um título internacional. Pouquinho tempo. Não foi o tempo da vida de vocês, 24, 25, 18, 10 anos. Eu tenho uma prima de 10 anos que, porque eu vi meu time, aí eu... Garoto, mas você tem 10 anos. Tipo assim, e teu time foi campeão agora com 123. A mesma coisa acontece com o Botafogo, se replica. E para os flamenguistas que ficam... Só pra lembrar vocês, o Flamengo foi campeão da Libertadores em 1981. Até então, o atual campeão da Libertadores carioca era o Vasco, desde 98. E vocês ficaram um jejum de mais de 30 anos sem conseguir conquistar a Libertadores de novo. Porque de 81 para 2019, faz a conta aí, se vocês não forem tão... Mas, como sempre, o verdadeiro torcedor do Vasco sabe de sua grandeza. E nada pode apagar a história desse clube. E para a mídia, o jogo está apenas começando. Agora é com você, meu jogador. Vamos trazer a verdade à tona, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos dar visibilidade à verdade que a mídia tenta esconder. E aí, meu jogador, o que você pensa sobre isso? Será que a mídia realmente tem tratado o Vasco de forma justa? Ou existe uma narrativa de desvalorização? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse do mundo do futebol, hein? Então valeu, família, aquele abraço, fui!